Destaque das categorias de base do Goiás no ano passado, o atacante Pedro Bahia possivelmente vai deixar o time esmeraldino ao final do seu contrato. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito do jogador, por que ele não vem sendo aproveitado no elenco de cima, até quando vai o seu vínculo, assim também como o zagueirão Reinaldo, jogador que vem se destacando desde a última Série B, para te falar a verdade, né? Mas nessa Série A de Campeonato Brasileiro também vem chamando a atenção, até quando vai o seu vínculo com o maior do Centro-Oeste, será que a diretoria já pode buscar o jogador para uma eventual renovação visando os próximos anos, e também comentar sobre o centroavante Fernandão, ele que foi pego naquele exame antidoping, ficou sem poder ser inscrito no Goiás na reta final da temporada passada, vira e mexe foi um nome especulado na equipe esmeraldina. Será que a diretoria do Goiás procurou o Fernandão nessa janela de transferências? Quero responder para vocês essas dúvidas em nosso vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Confira também os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News, nesse meio que esse troca de conversa aqui, né, que eu gosto de gravar sempre com vocês, todos os dias, trazendo aqui as informações do time esmeraldino, e pode deixar o seu comentário aqui embaixo também, que ajuda bastante no engajamento aqui na plataforma, e confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que vai estar aqui embaixo na descrição. Antes de darmos sequência, quero dar uma moral aqui para o nosso patrocinador, que é a Caravela do Sul Embalagens. Lá você encontra as melhores opções de produtos descartáveis para o seu negócio, como por exemplo copos, sacolas, outros tipos de embalagens que fazem entregas em todo o estado de Goiás e também no Tocantins. Lá você pode encontrar diversas opções e com materiais também da Copozam, que é um representante exclusivo no estado de Goiás. Para você que tem um negócio, pode ir lá conferir as melhores opções de produtos descartáveis. Vou estar deixando o link aqui embaixo da Caravela do Sul na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um jogador que possivelmente não irá seguir no Goiás para os próximos anos, que é o atacante Pedro Bahia, jogador de apenas 20 anos de idade, que na última temporada chamou bastante atenção, principalmente na disputa do Campeonato Goiano Sub-20, sendo o artilheiro do Campeonato Estadual, né? No total, na temporada passada, pelo time Sub-20, 11 partidas, incríveis 16 gols. Até teve uma chance ali na Série B do Campeonato Brasileiro, com o técnico inicialmente com Marcelo Cabo. No total, pelo Goiás, foram 5 atuações na Série B daquele ano. Em 2022 até teve uma certa expectativa para ele disputar o Campeonato Goiano, entretanto fez apenas no primeiro semestre a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, até mesmo algumas informações exclusivas aqui do Goiás News, só não posso revelar a fonte, porque pediu para manter em sigilo, mas o jogador meio que foi punido no começo da temporada, sem muita justificativa por parte da diretoria do Goiás, era meio com a forma de uma punição daqueles jogadores que disputaram a copinha e foram eliminados na primeira fase. Mas até que o Pedro Bahia teve um rendimento aceitável nas 3 partidas na competição nacional, marcou um gol e também deu uma assistência na primeira fase. Depois daquilo, ele só foi relacionado para o jogo do Goiás contra a equipe do Santos. Se a gente falar apenas nas partidas profissionais, né, acabou ficando no banco de reservas naquela vitória dentro da Serrinha por 1-0. Depois disso, até foi, inclusive participou do Campeonato Goiano Sub-20 nessa temporada agora de 2022, inclusive fez 4 gols contra a equipe do Morrinhos, uma goleada por 12-1, e depois acabou tendo uma lesão e sendo mais reserva na reta final no Campeonato Goiano. O Goiás que acabou sendo eliminado, né? Acho que acabou perdendo na grande decisão para o Vila Nova, ou foi na semifinal, uma dessas duas coisas, né? Acabou não ficando com o título, e o Pedro Bahia, que vivia essa expectativa também de ser utilizado no elenco principal após a disputa do Sub-20, também essa sua recuperação da lesão não foi aproveitada até o momento, e também não vem sendo utilizado na Copa Goiás, né? Outro torneio Sub-20 nessa reta final de temporada. Então, possivelmente com essa não utilização tanto no elenco principal, que é o objetivo certamente do jogador nesse ano de 2022, muito menos também dentro do elenco Sub-20, a tendência é que o Pedro Bahia, já que ele não vai poder, por exemplo, jogar a próxima copinha, né, com o Goiás, muito por conta dessa sua idade, um novo ciclo de jogadores chegando também, a tendência é que ele deixe a equipe esmeraldina no final do seu contrato, encerrar ainda lá no mês de fevereiro de 2023, né? Então, outra informação aqui exclusiva para vocês. Caso tiver alguma outra atualização a respeito do Pedro Bahia, trago para vocês aqui também no YouTube do Goiás News, mas a tendência é que ele não continue, muito por conta dessa insatisfação. A diretoria não quis liberar também o Pedro Bahia de nenhuma forma, nem em questão de empréstimo, né, para um outro clube. Chegou também proposta do Goiás para uma transferência em definitivo, mas a diretoria não topou e também não utilizou o jogador no time de cima. Não sei se é o melhor caminho, né? Acho que se tem um outro problema ali
com o jogador, tenta ou liberar, né, já que ele, ou se não vai utilizar mesmo, dá sequência para a carreira para o atleta, ou busca um empréstimo, ou até mesmo uma venda em definitivo, mas ficar nessa indecisão, não deixando o cara jogar e também consumindo, né, gastando, obviamente não é culpa do jogador, mas se a diretoria quer permanecer com ele, é o mínimo que vai acontecer. Enfim, acho que foi uma decisão mal pensada nos bastidores aí do Goiás, pelo menos agora nesse ano de 2022, tendo uma base um pouquinho mais profissional, muito mais, né, pra te falar a verdade, do que a gente teve nos últimos anos. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre o Pedro Bahia, e se poderia, quem sabe, né, ser um jogador a ser melhor utilizado nesse elenco do Goiás, lembrando que seu contrato se encerra em fevereiro de 2023. Bora dar sequência no nosso vídeo para falar também sobre o centroavante Fernandão, jogador já bem experiente, 35 anos de idade, que até inclusive foi anunciado pelo Goiás naquela reta final da Série B do ano passado, mais ou menos ali no mês de setembro, outubro, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele queria pegar os últimos 5 jogos do Goiás, caso a sua suspensão do doping fosse encerrada. Acabou que a CBF prorrogou esse seu vínculo, né, esse seu período fora dos gramados, que acabou agora aí sim se encerrando de vez em julho agora de 2022, já ficou disponível no mercado para fechar com uma outra nova equipe. Mas consultei tanto o Periquito Brisado, muito obrigado ele lá no Instagram, quanto também outras fontes minhas nos bastidores do Goiás a respeito de uma procura ou não do Fernandão nesse ano de 2022, precisamente agora nessa última janela de transferências que se encerrou na segunda-feira. O que eu obtive é que o Fernandão atualmente não está dentro dos planos do Goiás, né? Um cara que realmente vira e mexe aparecia postando uma outra coisa com a camisa do Goiás, ou até mesmo uma lembrança de um gol, né? Com essa saudade dele, que fez uma boa campanha com o time esmeraldino lá na temporada de 2020, né? No Campeonato Brasileiro, marcando 10 gols, inclusive essa proximidade da atual gestão, que contratou o jogador na reta final da última Série B, mas por conta dessa prorrogação do seu período longe dos gramados, por esse seu exame aí positivo, né, no antidoping, acabou que não pôde atuar mais pelo Goiás. Então até eu fiquei nessa expectativa, falei, gente, acho que o Goiás nem precisa muito de um centroavante, mas podendo surgir essa oportunidade, quem sabe o Fernandão, mas não, né, pode ser, quem sabe, alguma alternativa para 2023, aí eu até vejo com bons olhos, quem sabe ali numa disputa do Campeonato Goiano, né, um cara pegar esse seu ritmo de volta, obviamente com um salário bem compatível, assim como ele já tinha feito na temporada passada, ou até mesmo um contrato de produtividade. O Fernandão que apesar de ter ficado esse grande período fora, vem mantendo a sua condição física, ele que mora lá no Rio de Janeiro, vira e mexe também posta um outro vídeo fazendo seus treinamentos, então é um cara que pensa sim em retornar aos gramados, apesar desses quase 2 anos, né, longe das atuações nos times principais. Pelo Goiás em 2020, 24 jogos, 10 gols marcados naquele time horroroso do Goiás, realmente fez milagre, acabou que não conseguiu, né, livrar do rebaixamento, mas foi uma boa campanha com o time esmeraldino certamente na primeira divisão. Então o Goiás não procurou o Fernandão nessa janela de transferências, quem sabe ele sendo uma alternativa para o ano que vem, ou até mesmo pensando, né, um contrato de duração a partir do Campeonato Goiano, mas nesse momento não tem a intenção a diretoria do Goiás, muito porque é a necessidade de contratar jogadores para já jogar, e isso certamente a torcida iria cobrar do Fernandão, que não teria condições de corresponder da mesma forma nesse momento. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Fernandão. Você acha que poderia ser uma boa opção, como eu falei aqui para vocês, né, para o ano que vem? Você acha que a diretoria já poderia ter pensado, né, em contratar o jogador, enfim, já está treinando, ou até mesmo ser utilizado nesse Campeonato Brasileiro, ou é melhor procurar um outro nome, enfim, deixar essa história de Fernandão para trás? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Ele que sempre teve ótimos números por onde passou, inclusive sua última equipe antes de chegar no Goiás havia sido o Bahia em 2019, 48 jogos, 13 gols marcados. Em 2020 também no primeiro semestre, 15 atuações com 3 bolas na rede. Tem passagens aí também pelo futebol da Turquia, onde fez sucesso tanto no Bursaspor quanto também no Fenerbahçe de 2015 até o final do ano de 2018. E aqui no Brasil jogou aí, além do Bahia, no Atlético Paranaense, Palmeiras, Guarani, Macaé, Flamengo, Volta Redonda e América do Rio de Janeiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o experiente centroavante. E para finalizar o nosso vídeo, quero conversar aqui com vocês sobre a situação contratual também do zagueirão Reinaldo, jogador de 25 anos de idade que vem se destacando, assim como foi na última Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez na primeira divisão nacional, com a camisa do Goiás, sob o comando aí também do técnico Jair Ventura.
tanto a respeito do zagueirão Reinaldo, quanto também dessas renovações de contrato do time esmeraldino. Qual é a intenção da diretoria do Goiás, o pensamento nesse momento, né? O Goiás só vai tomar uma decisão de renovação ou não, tanto com o Jair Ventura, já deixou isso claro naquela coletiva de imprensa, né, do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, quanto também dos jogadores, de eventual novas contratações, a partir do momento que o time já estiver seguro na Série A do Brasileirão. Principalmente em relação do time permanecendo para a primeira divisão em 2023, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente esmeraldino, deixou claro esse interesse de já montar o elenco do Goiás, pensando na temporada que vem, a partir de novembro desse ano de 2022. Ou seja, já naquela reta final do Campeonato Brasileiro, o Goiás já decidindo, né, o seu caminho para a próxima temporada. O presidente do Goiás quer montar o elenco antecipadamente para não ter que ficar aqui naquele leilão absurdo, né, que a gente tem tanto entre dezembro e também em janeiro, e agora nessa janela de transferências do meio do ano. Da mesma forma, né, os jogadores acabam ficando bem mais valorizados, tanto é que o Goiás pagou aí R$400 mil para tirar o Marquinhos Gabriel do Criciúma. Então a intenção da diretoria é ter mais ou menos uma ideia de qual rumo o barco vai, né, para o ano que vem, e aí sim tomar uma decisão, mas já sendo ela um pouquinho mais antecipada do que propriamente esperando 2023 começar, beleza? Então dessa forma vamos falar aqui sobre o zagueirão Reinaldo, jogador que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2022, ele que acabou renovando o seu contrato após a última disputa da Série B, até ficou ali uma grande parte da pré-temporada, a gente nem imaginava que o Reinaldo iria continuar assim, já havia deixado claro o interesse dele em defender equipes do exterior, mas como havia confirmado o próprio Paulo Rogério Pinheiro, se o Reinaldo fosse continuar no Brasil, daria sim essa prioridade ao Goiás, né? Então pelo menos demonstrou ele uma certa gratidão à equipe esmeraldina, mas que no primeiro momento, quando recebeu algumas propostas, né, ficou ali na sondagem, mas não chegou a oficializar de forma no papel timbrado, né, tanto do futebol português quanto também do futebol lá do Japão. Acabou que essas duas propostas não vieram de forma oficial para o zagueirão Reinaldo, e ele acabou continuando no Goiás, né, aceitando o convite para a disputa da primeira divisão. Fez esse seu contrato curto, só até agora em dezembro de 2022, possivelmente o presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, deve ter proposto aí pelo menos uns 2 anos de contrato, tá? O Goiás vem, em geral, renovando esses seus vínculos de pelo menos 2 a 2 anos e meio, com o caso do Reinaldo, acabou não aceitando, né, esse seu contrato tão longo assim. Então a gente fica nessa dúvida, possivelmente se o Reinaldo recebeu uma proposta do futebol português, onde ele passou aí algum período lá no Moreirense, né, antes de chegar no Goiás, pode ser uma opção que possivelmente ele vá para 2023, mas caso isso não aconteça, o Goiás ficando na primeira divisão, quem sabe ele beliscando também uma vaguinha na Sul-Americana, aí fica bem mais fácil de persuadir, né, o jogador, tanto o Reinaldo quanto qualquer outro que quer sempre o melhor para sua carreira, né, estar disputando as principais competições do país e, por que não, do continente. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão Reinaldo. Como eu falei para vocês, a diretoria pensa em dar esse pontapé para a temporada de 2023, sabendo a partir do momento ele que tiver a decisão do que vai fazer em 2023, mas não necessariamente esperando o ano começar, até mesmo para ter melhores opções em fechamento de pré-contrato, renovações e por aí vai. O Reinaldo, que já tem 34 jogos, né, nessa temporada de 2022, os seus mesmos números na última Série B, onde entrou aí, né, 34 vezes com a camisa do Verdão. Só para finalizar sobre o Reinaldo, ele que é revelado, né, nas categorias de base do Atlético Paranaense, também passou no Mirassol e na Ponte Preta, estreou lá na Ponte Preta em 2017, também jogou a Série C com a camisa do Tombense, a Série B pelo Juventude e mais um jogo pelo Moreirense antes de chegar no Goiás no ano passado. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão de 25 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal, que é ativar as notificações. Eu até lembrei de outra questão aqui também, é que o Reinaldo ele veio apenas por uma indicação do técnico Pintado, tá? Até estava escutando uma entrevista do Arlen Menezes esses dias para trás, ele garantiu que foi assim, às cegas mesmo, né? Trouxe o zagueirão Pintado apenas por indicação do técnico Pintado, pelo menos, né, deixando uma achada aqui no Verdão, acabei lembrando e comentar aqui com vocês. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera, e o link da Caravela do Sul das embalagens vai estar aqui embaixo na descrição.